muita alegria poder estar nessa casa. Eu congreguei aqui, embora eu acredito que a maioria dos irmãos não saibam, no ano de 2016, se não me engano, e mais ou menos no ano de 2015, 2016, meio no começo, já havia congregado e sido pastoreado pelo pastor Arthur. Quero louvar a Deus pelo pastor Arthur, sim, um modelo, né, irmãos? Assim, quando nós olhamos, nós como obreiros, para a vida do pastor Arthur, nós vemos um espelho, um homem de Deus que a gente pode sempre íntegro, com uma conduta ilibada, alguém que tem uma reputação extraordinária nessa cidade, hoje vice-presidente do campo, né, pastor? Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado pela vida da sua esposa também, mulher de Deus, pela vida do irmão João Paulo, homônimo, né, meu pastor João Paulo, mandou abraço, orações para os irmãos também. E o irmão aqui, quando me falou aí, eu já não acreditei, irmãos, porque eu tinha uns 10 anos de idade, né? Eu sou muito ruim para você, eu não consigo imaginar como uma pessoa lembra da outra que tem uns 10 anos de idade. Acho que eu estava na quinta série, eu falei, mas não é possível. E ele tem uma memória assim espetacular. Aos demais obreiros, prazer conhecê-los e vê-los. Igreja de Deus, sem mais delongas, vamos para o texto da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar de uma forma singular e extraordinária aos nossos corações. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 21 a seguir. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 21 a seguir. Deus seja louvado também pela vida da minha família que está me acompanhando. Hoje a família aumentou, pastor, mais um neném, vai fazer 2 aninhos de idade, a família só cresce, estamos firmes na presença do Senhor. E outro adendo também, pastor, e nós tivemos na sede há poucos dias atrás do batismo, minhas 2 filhas adolescentes batizaram. Glória a Deus, com uma palavra extraordinária ali. 7 pessoas, se não me engano, batizadas no Espírito Santo, enquanto eram batizadas na água. 10 almas para Jesus. Deus fez um culto de milagres e poder ali, que se Deus usar esse pregador hoje com 5% daquilo que Deus usou para o pastor Arthur, você vai sair daqui pulando nas asas dos anjos e vai ser um culto de poder. Quantos encontraram, digam amém? Diz assim o texto: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para 5 dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe coloquem fogo, e eu prepararei um outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltaram sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizavam eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado.
E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um reino ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e os pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei a segunda vez, e fizeram a segunda vez. Disse ainda: Fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o reino encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu é Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és, Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo tudo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tomai os seus assentos, por gentileza. Quem não pode, fique de pé comigo, e vamos entrar nestes textos e nessa história bíblica. Meus irmãos, quando eu olho para este texto, para o capítulo 18 de 1 Reis, estamos num cenário da maior apostasia da história de Israel, porque diz a Bíblia Sagrada que Acabe casou com Jezabel e vendeu o seu coração para os ídolos e para Baal. Nunca houve um rei até então tão perverso quanto Acabe. Acabe conseguiu superar todas as expectativas e todos os reis que vieram antes dele em ações más perante o Senhor. Acabe se deixou levar, é o rei vendido na Bíblia, é o homem que se vendeu para Baal, de forma que a idolatria era tamanha e a apostasia era tão grande, que Deus levantou Elias para dizer: Eu vou curar Israel dessa idolatria e vou mostrar que eu sou o único Deus, mas antes disso vou puni-los, a minha mão estará sobre eles e não vai chover. Elias por muito tempo, de forma que ficou 3 anos Israel sem chover, a economia colapsou. Nós vemos na política também, acaba entrando em desaprovação com o povo, mas nós vemos também Elias por 3 anos ficar escondido. Agora chegou o momento de Deus mostrar para Israel que Ele é Deus e que não há outro Deus, de forma que Elias encontra Acabe e diz: Deus nos convocou para um duelo. Deus convocou Baal e os profetas dele para um momento decisivo, porque chegou a hora de Deus mostrar que Ele é Deus e que Baal não é o Deus dessa terra, de forma que Israel vai se reunir no Monte Carmelo. Os irmãos já conhecem bem essa história, por certo. Quando Israel se reúne no Carmelo, Elias se levanta e diz: o Deus que é na minha vida me trouxe aqui para dizer para vocês, seus apóstatas, que um desafio será feito. Quando eu olho para este texto e vejo Israel perdido na idolatria, Israel perdido na apostasia, a primeira coisa que o texto nos salta aos olhos era uma divisão no coração dos israelitas. Estavam perdidos, estavam apavorados, estavam parados no tempo, eles cocheavam em 2 pensamentos sem entender bem quem era o verdadeiro Deus. Deus entrou em desaprovação e descrédito, de forma que a paralisia, meus irmãos, estava ali acontecendo. Mas quando eu olho para este cenário, eu vejo que ainda Israel tinha fé, e não era pouca fé, era muita fé, mas era fé no Deus errado, porque não criam mais no Deus vivo e verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas começaram a crer no Deus Baal. Ah, meus irmãos do céu, quando eu olho para este texto, eu vejo esse povo em decadência, eu vejo esse povo em falência,
veio os profetas de Baal, que eram 450, mais somados 400 profetas de Acera, a prostituta, a deusa da prostituição. E quando olhamos para este texto, nós vemos que este primeiro grupo de profetas, que eu quero falar com os irmãos, que eram os profetas de Baal. E quem eram os profetas de Baal? Os profetas de Baal eram os profetas do sistema. Os profetas de Baal eram os profetas do palácio. Os profetas de Baal eram os profetas patrocinados por Jezabel. Os profetas de Baal tinham a aprovação do povo. O profeta de Baal, eles eram muito, viviam nos melhores lugares e comiam as melhores comidas e tinham patrocínio, eram profetas do sistema. E quando nós olhamos para essa história bíblica, nós vemos que eles tinham muita coisa. E neste duelo, quando eles vão se enfrentar com Elias, nós vamos ver a arma dos profetas de Baal. E qual era a arma deles? Era a performance. Eles performavam muito bem, eles davam show e espetáculo na terra. A multidão se reunia e eles sempre eram a maioria, sempre estavam em maioria, tinham muito recurso e a performance deles era extraordinária, era muito grito. Eles também se cortavam, e eles não só se cortavam, mas eles também sabiam clamar, e eles clamavam por Baal, e eles também tinham algo que crente está deixando de ter, que é a perseverança. Pensa no povo perseverante, nos profetas perseverantes, porque olharam desde manhã até meio-dia, e mesmo Baal sem responder, nós vemos eles firmes até a tarde, dizendo: enquanto Baal não responder,
família. Elias não vivia nos palácios, vivia no deserto. Elias não tinha roupa fina no palácio de seda, tinha roupa parecida com as de João Batista. Elias era alguém extraordinário na palavra de Deus, e quando ele vai para o desafio, ele vai da sua simplicidade, ele vai da sua humildade, ele vai do jeito que ele é, com a presença do Senhor. A performance dele não é boa, ele é meio chucro no falar, não sabe falar muito bem Elias, mas ele vai na autoridade do Senhor. Ele vai, meus irmãos, fazer algumas lições que vai nos ensinar nesta noite maravilhosa e tremenda. Elias vai sozinho para o monte Carmelo desafiar os 450 de Baal e os 400 de Acera. Ele não foi acompanhado, ele estava só. No palácio ninguém gostava dele, Jezabel queria matá-lo, não tinha aprovação do povo. Mas, meus irmãos, Elias estava sozinho na terra, mas estava acompanhado no céu. Levante a mão que eu vou profetizar. Eu sou pentecostal, meus irmãos, não se assuste. Eu já estou libertado aqui, porque eu também sei o pastor Arthur é pentecostal. Meus irmãos, não adianta estar muito acompanhado naqueles invisíveis no céu. Não adianta ter aprovação da convenção, não adianta ter aprovação da prefeitura, amizade do prefeito, do vice-prefeito, não adianta ter amizade de deputado, se na hora que você mais precisa, você dobra o joelho e não tem resposta. Não adianta nada a performance. O que adianta é nós andarmos com Elias na presença de Deus, solitário, mas cheio da graça, sozinho, mas conhecido no mundo espiritual. Alguém que abre a boca, o céu está difícil responder. Esse meu servo na terra sincero e fiel, lá vai uma minha serva dobrar o joelho. Meu Deus, lá vai uma mulher poderosa na minha presença. Não adianta estar acompanhado na terra, ter a aprovação da maioria. Porque os profetas de Baal, se fosse hoje, meu Deus do céu, a rede social dele seria 1 milhão de seguidores no Instagram. Ele seria anônimo, como ele era um homem de deserto, nem rede social ele teria. Mas Elias era cheio do fogo. Quando ele percebeu que a oração dos profetas de Baal não funcionava, ele, com muita autoridade, começou a zombar e diz: ore mais, clame mais. Quem sabe Baal está dormindo, quem sabe Baal foi viajar, quem sabe Baal foi no banheiro, quem sabe Baal foi tirar um cochilo. Por que Baal não responde? Elias começou a zombar deles, porque Elias sabia, na hora que ele dobrasse o joelho e consertasse o altar, o céu iria se abrir. Na hora que ele dobrasse o joelho e invocasse o céu, as portas do céu se abririam sobre Israel. Levante a sua mão. Não estamos em maioria aqui nessa noite, somos minoria, mas o céu está aberto sobre essa casa. Hoje é o dia do teu milagre, da tua resposta. Levante a mão, porque andar em maioria não significa nada. Tem a melhor banda da igreja tocando, pouca coisa significa. Mas se você abrir o coração para Deus essa noite, Ele vai responder a sua oração. Quem acredita nessa palavra? Adore a Deus por 1 minuto. Daqui a pouco eu vou continuar. Elias vai fazer uma coisa extraordinária. Elias vai mostrar para Israel o que é que estava errado. Porque tinha altar em Israel. Não é que faltava altar em Israel, tinha altar, tinha culto funcionando. Estava funcionando, funcionava. Tudo funcionava. A igreja de Israel não estava com a porta fechada, estava com a porta aberta. As atividades da igreja ocorriam perfeitamente. Mas não era Deus que era adorado, era Baal. Enquanto que Israel tinha fé, tinha culto, tinha altar, mas estava perdendo tempo, estava paralisado, estava apostatando-se na fé. Elias se levanta e percebe: nós precisamos reconstruir o altar. Porque se nós não reconstruirmos o altar,
Não adianta performance. Não adianta pintar a parede da igreja de preto e colocar latão aqui no meio. Não adianta nada. Não adianta passar um moleque da igreja e dizer: continue na vida que você está. Se você não reconstruir o seu altar, não adianta nada vir para a igreja. Não adianta nada performance religiosa. Não adianta nada colocar um terno e dizer: estou em dia com o eterno. Não adianta, meus irmãos. A primeira coisa que um crente sincero deve fazer é, quando ele se perdeu, ele olhar para si e dizer: está faltando algo no meu altar. Está faltando um conserto no meu altar. Minha mãe é analfabeta. Ela aprendeu a ler com meu pai ensinava ela assim, na casa, entrou no quadro, A, B, C, começou a ensinar lá para ela. Ela pegou por mais de 15 anos o Salmo 23, ela só decorou o versículo 1, deu muitas aulas para Jesus. Minha mãe sempre olha para mim e diz: pai, eu estou precisando fazer um concerto. Mais de 40 anos servindo a Deus. Michael, é um momento assim, estou sentindo de fazer um concerto. Assim, toda semana me fala que tem que fazer um concerto. Eu falei: meu Deus do céu. E quantas vezes nós andamos na casa de Deus há mais de 2 anos, sem dar uma olhada para o altar, sem verificar o altar, sem verificar se está, porque na verdade nossa vida é o altar. Aí Elias está faltando uma coisa: vamos reconstruir o altar de Jeová. Vamos trazer o bezerro, vamos preparar, vamos cavar, vamos colocar água. Elias não pulava, Elias não dançava. A performance dos profetas de Baal, eles todos dançavam, giravam, pulavam e tinha a sua performance. Elias não pulou, Elias não gritou, Elias não dançou, mas Elias consertou o altar. Elias consertou o altar, porque ele disse: Deus só vai mandar fogo se o altar estiver preparado na presença dele como deve ser. Deus não manda fogo em altares desconhecidos. Deus só manda fogo em altares que está regular na sua presença. Elias conserva o altar. E o que Elias vai fazer? Elias não vai fazer um discurso. Elias não vai citar a lei de Moisés. Elias não vai vestir uma roupa diferente. Elias conserta o altar. Todos os membros da presença do Senhor. E disse: Senhor, mostra que tu és o Deus da minha vida. E o que eu faço, não faço por mim mesmo. O que faço, faço porque o Senhor mandou. E se eu faço o que o Senhor mandou, e se minha vida é como o Senhor quer que seja, e se o altar está consertado na sua presença, responde. Mal Elias acabou de orar. Ravata camantou que ele mata na baixada. Eu imagino Deus me perguntou assim: por que, Elias? Senhor, se o que eu fiz foi o Senhor que mandou, se o que eu fiz está de acordo com a sua palavra, e se o altar está consertado, manda fogo do céu e mostra que tu és Deus dessa casa. Na hora, Deus abriu o céu, imagina se com suas mãos, e sobrou sobre o altar. Glória a Deus. Deus Santo. Queimou tudo. Deus bendito. Queimou tudo. O bezerro foi queimado. A terra do lado foi queimada. Abriu uma valeta ao redor e colocaram água. E queimou. E purificou. E queimou. Tirou toda a água. Acabou com a água. Acabou com a terra. Acabou com tudo. Por quê? Porque o fogo autentica o verdadeiro profeta e mostra quem é Deus e quem não é Deus. Quem autentica o profeta
acostumando em andar com a maioria. Estamos preocupados em ser minoria, em ser singular, indivíduo na presença do Senhor. Tem gente que se desespera em ter que ficar sozinho. Ele não consegue largar o celular, ele não consegue largar o computador, o videogame. É 24 horas no mundo virtual, não consegue ficar só e está só. Mas Elias é alguém que andava muito só e andava sempre acompanhado do Senhor. Nós precisamos nos acostumar em andar sozinho em comunhão com Deus, porque vai ter momentos na sua vida em que a maioria vai estar indo para um lugar errado e vai te chamar e dizer: é por aqui, vamos lá no ponto de barra, está cheio, está bonito, pensa na performance. Igreja Assembleia de Deus é coisa de conservador, não é aquelas. Vamos ali viver uma outra experiência. Olha que performance linda. Mas nós não vivemos de performance, nós vivemos de altar na presença do Senhor, altar consertado. E nós vivemos como Elias. E quem nos autentica é o fogo. Olha para o irmão que está do seu lado, olha para ele por gentileza, e diz: quem te autentica é o fogo. Tem fogo aí, igreja? Cadê o glória a Deus? Aleluia. Tem fogo aí, igreja? A igreja adorando a Deus por um minuto. Cadê o fogo de Deus na sua vida? Será que já está se apagando? Como é que está o teu altar nessa noite? Deus pode mandar fogo, você está com o altar consertado? Ou você está cocheando? Eu cocheado 2 restaurantes, eu continuo 18 anos. Jovem é terrível. Aí esse cara assim: Deus, o mundo, não se vê. Vai o quê? É que um dia um profeta de Deus veio para mim e disse: vai ficar cocheando 2 pensamentos até quando, rapaz? Se Deus é Deus sério, se Baal é Deus sério. Eu sei que essa palavra não é para muitos, mas tem uma pessoa vivendo nesse tempo de indecisão, de angústia, de dúvida. E você esperava que o profeta viesse aqui com uma palavra diferente para encher o teu ego, mas não tem palavra diferente, tem a palavra de Deus, e a santa e verdadeira desde sempre para sempre. Conserte o altar, para de cochear em 2 pensamentos. Se Baal é Deus, vai para o mundo, abraça o mundo. Mas se Deus é Deus e Deus na sua vida, Ele vai te renovar com fogo nessa noite, vai te encher de vontade, vai te autenticar e vai mostrar para a maioria quem é o Deus da sua vida. Aqui é Carmelo. Hoje é dia de desafio, dia de decisão. Hoje é dia do teu Deus falar ou se calar para sempre. Porque Carmelo é assim. Carmelo não é lugar para desafio de palavras. Carmelo é para desafio de fogo. Palavras não convencem o Carmelo, que convence é o fogo. Escute, Deus separou esse dia, marque essa data no seu coração. Hoje é o dia da resposta definitiva e final de Deus para a sua vida. Nunca mais haverá dúvida sobre a promessa do teu chamado. Ah, mas eu estou andando sozinho, mas no céu você tem companhia. Fiquem de pé, por gentileza. Deus colocou essa palavra no meu coração e disse: hoje é Carmelo. Hoje é dia de confronto. Hoje é dia de decisão. Você não vai voltar daqui indeciso. Você não vai voltar daqui na dúvida. Se há um profeta de Deus aqui nessa noite, Deus vai renovar sua fé, sua chamada, suas promessas com fogo. Você sentirá uma autoridade de Deus tão grande ao sair daqui. Você vai sair daqui como se tivesse saído acompanhado de anjos. O
glória. A glória de Deus tem lado no Carmelo. E o lado dela não é Baal. O lado dela é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não temas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o teu Deus. Tem mais gente aqui. Vem. Vem aqui que eu quero fazer uma oração com você. Talvez tenha alguém que com indecisão no seu negócio. Você está para fazer um negócio nesses dias disso. Está indeciso. Deus vai te dar uma resposta aqui nessa noite. Vem aqui na frente você que precisa de uma resposta de Deus. Porque daqui é confronto, irmãos. Eu não vim aqui para brincadeira. Aqui é um dia para você sair com a tua vitória, não se revestir de autoridade, sapateando. Começa a falar com Deus, vocês estão aqui na frente, fala, Deus, sim, até hoje eu fico assim, sem certeza. Você fala de fogo, o que significa fogo? Fogo, ele purifica as imperfeições. Deus vai te purificar hoje aqui. Vai te aperfeiçoar. O fogo, ele ilumina o entendimento. Para você ter essa direção certa, o fogo, ele ilumina o teu entendimento. Por isso que Deus vai mandar fogo. A partir de hoje, escute o que eu vou te falar. Homem, senhor meu, a partir de hoje Deus vai colocar assim algumas respostas que você tem pedido para Deus, até mesmo de mudar alguma mudança. Você fica no coração, Senhor, desisto desse projeto. O que eu faço a partir de hoje ficará claro, assim diz o Senhor. Deus vai colocar um mando sobre ti e nunca mais haverá dúvida. Nunca mais haverá dúvida sobre o lugar que Ele te colocou, sobre as pessoas que Ele colocou ao seu redor. A partir de hoje haverá um discernimento sobre ti. Você que não vem, com gentileza, coloque as suas mãos, estenda as suas mãos aqui para frente para nós orarmos. Ó Pai, com a permissão do pastor dessa casa, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para desafiar o seu povo e nos convocou para um dia de Carmelo, um dia de confronto, um dia de decisão, um dia onde a sua glória, Senhor, mostra que ela ficará do lado daquele que consertar o altar. Senhor, faça a vida desse teu filho e da sua filha uma plataforma de glória. Senhor, tu és ainda o Deus de Elias, e eu creio nesta palavra. E assim como Elias pediu, eu como profeta me atrevo. Abra os céus, Senhor, nessa noite sobre essa casa. Abra os céus, Senhor, sobre essa casa e manda fogo. Manda fogo. Manda fogo, Senhor. Manda fogo sobre esse crente. Manda fogo sobre essa irmã. Manda fogo sobre esse jovem. Manda fogo sobre essa adolescente. Senhor, o Senhor vai autenticar. O fogo serve para autenticar que Ele é seu, que Ele é sua, que Ele é sua. Que a partir de hoje as dúvidas sejam tiradas e removidas. Que a partir de hoje o esclarecimento, Senhor, de que esse relacionamento foi o Senhor que autorizou, que esse emprego foi o Senhor que permitiu, que essa congregação é o Senhor, o lugar que o Senhor colocou para congregar. Que não haja mais dúvida, Senhor, que não haja mais embaraço, que o mal não nos confunda mais, e que as performances dos seus profetas não mais nos distraia, que a partir de hoje uma séria convicção pare sobre o coração dos teus filhos,
seu propósito sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus, eu oro. Pode abençoar de seus servos, em nome de Jesus. Obrigado, Lord.